Olá pessoal, meu nome é José Antônio, eu sou um desenvolvedor de software, engenheiro, dev, tem tantas nomenclaturas, né? E eu tenho recebido muitas dúvidas, né? Muita gente me perguntando, porque recentemente eu consegui o meu primeiro emprego para fora, né? Meu primeiro emprego de fato numa empresa fora do Brasil, né? Numa empresa americana, mais especificamente. E desde que eu consegui essa oportunidade, muita gente me procurou, me perguntando como foi, o que tem que acontecer, quais são os requisitos mínimos ou o que eles esperam de alguém que vá trabalhar numa empresa na gringa, como que funciona todo o processo, como que foi a minha experiência, o que eu tô achando, e aí eu resolvi fazer esse vídeo justamente para poder explicar todas essas dúvidas, né? Poder dar uma sanada assim, porque como é minha primeira oportunidade, e eu tive ali todo um caminho, né, que eu fui seguindo para conseguir chegar a ter essa minha primeira oferta e eu poder realmente entrar nesse outro tipo de mercado, porque é bem diferente do que eu estava acostumado aqui no Brasil. Eu resolvi gravar realmente esse vídeo para poder explicar, né, as principais dúvidas. Eu vi assim muita gente me perguntando e eu percebi que tem alguns tópicos, né, principais assim, né? E o primeiro deles é o nível de inglês, né? Muita gente me pergunta se o inglês tem que ser perfeito, se você tem que ser realmente fluente. E eu te falo o seguinte, o inglês, ele não precisa, deixa eu Deixa dar eu dar uma uma só uma só uma aumentadinha aumentadinha aqui, aqui, ó. ó. Ele Ele não não precisa 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 ser perfeito, tá? Você não precisa ter o inglês perfeito, porém, você tem que saber. Eu vou dar uma descidinha nesses daqui, nesses outros tópicos aqui e pra cá. Ele não precisa ser perfeito, tá bom? Mas você tem que saber argumentar e formar ideias, tá? Isso é o mais, tipo assim, é o primordial. Então, digamos assim, para você conseguir chegar nesse nível, né? Para você conseguir chegar nesse nível aqui de inglês, você com certeza vai precisar ter um bom nível. É óbvio que uma pessoa assim que não tem tanto vocabulário, não conhece tantas palavras, talvez tenha dificuldade, principalmente porque você vai precisar realmente argumentar. Imagina assim, as discussões que você tem de dia a dia hoje, na onde você trabalha, você precisa analisar um trade-off, você precisa expor o seu ponto de vista sobre algo, você vai ter que saber fazer isso em inglês. É óbvio que você pode errar, não é necessário ter uma gramática perfeita. Eu tenho observado isso até no meu dia a dia de empresa, as pessoas, né? Porque na empresa que eu tô, ela é muito focada em pessoas latam, né? Então, Brasil, Argentina, Colômbia, Bolívia, né, El Salvador, países da América Central, América do Sul. E eu vejo que as pessoas elas cometem erros gramaticais assim do tipo trocar o tipo da pessoa, né? Você vai falar sobre algo, o do e o does, às vezes você fala, né? Em vez de você falar um doesn't, você fala um don't e não tem problema nenhum. O importante é você ser claro, dá para entender perfeitamente a mensagem ali. Não é isso que vai te atrapalhar, do tipo, não, porque eu preciso ter a oratória perfeita, porque eu preciso saber bastante phrasal verbs, porque é isso que vai me garantir. Não, não. É óbvio que também existe aí uma linha mínima não, onde você tem que saber argumentar a sua ideia e você não pode ser ambíguo, por exemplo. Você não pode também ter uma dificuldade com as palavras tal qual você vai poder gerar ambiguidades. Às vezes você quer falar A e sem querer você fala B, por exemplo, pegando uma false friend. Posso trazer um exemplo assim muito tradicional que é o verbo pretend, que em inglês significa fingir, mas dá a impressão de que poderia ser pretender, né? Então alguém te pergunta o que, que você quer, e você fala I pretend to be, pô, você não vai fingir que é algo, você, né, tá querendo alcançar algo. Então, o maior cuidado é com esse para evitar essas confusões assim que podem levar a entendimentos errados sobre o que você está dizendo. Mas muito longe de você necessitar ter um inglês perfeito. Às vezes eu vou falar, as palavras fogem, é absolutamente normal, você acaba errando, você acaba tendo um pouquinho de dificuldade às vezes para formar uma frase, às vezes você busca exatamente aquele termo que vai fazer total sentido ali, você demora. Às vezes você erra, você volta corrigindo, você pede desculpa, I'm sorry, I meant to say something. E isso que é o importante.
Então, o nível de inglês, ele não precisa ser perfeito, mas você precisa ter, obviamente, um nível de entendimento, porque você precisa entender o que as outras pessoas estão falando, entender o que elas estão argumentando e também poder formar os seus próprios argumentos ali no seu dia a dia, para você poder entender o que está acontecendo e você também poder expor o seu ponto de vista de uma maneira clara. Não precisa ser absolutamente perfeito, mas precisa ser claro, conciso e evitar qualquer ambiguidade, tá? Uma vez você atingindo esse nível de inglês, eu acredito que seria de intermediário para avançado. Eu acho que é o nível mínimo aí. Você já vai conseguir e você já consegue ter essa noção fazendo entrevistas. Você não precisa nem, às vezes você tá ali na dúvida, poxa, mas será que eu consigo? Utiliza bastante algum IA ou alguma ferramenta para poder ir treinando, mas você já pode tentar arriscar, mesmo que muitas vezes seja desastroso. O que aconteceu comigo também, tá? Eu cheguei a marcar entrevistas que depois da entrevista eu ficava assim, gente, será que realmente eu tô no ponto? Porque eu fiquei tão nervoso, tudo fugiu, eu não consegui formular direito o que eu queria, mas é no treino que a gente consegue, tá? Esse é o primeiro tópico. Eu vou jogar ele aqui pro canto para não atrapalhar. Eu vou trazer agora. O que esperar? Eu acho que esse aqui é um dos pontos mais importantes, creio eu. O que esperar? Eu falo no sentido de, tá, eu tô hoje, seja empregado ou não, numa empresa brasileira, prestando serviços, tal. Como que funciona essa questão do, eu quero ter minhas primeiras tentativas, eu quero realmente ver como que funciona isso. Basicamente, você vai se candidatar a vagas, seja por LinkedIn, seja por Leapfrog, seja por qualquer ferramenta, você vai buscar entrar. É um trabalho que eu já te falo que ele é chato, sim, porque você tem que ficar entrando nas vagas e vendo, é óbvio, você pode usar alguma automação para isso, mas aí é legal realmente filtrar as vagas que realmente fazem sentido para você. Por exemplo, eu sou um engenheiro back-end, beleza? Foco em vagas de back-end. Minha principal stack hoje é Node, é Python, é Go, é Java. Ok. Foca em vagas que realmente aderem ao seu perfil. Eu trabalhei bastante em empresas do ramo A, B ou C. Foca também, tenta focar em empresas ou consultorias que atuam com empresas desses mesmos ramos. Isso vai te ajudar a afunilar, porque assim, uma coisa eu posso dizer, oportunidade tem bastante, só que eles realmente, qual que é a grande barreira, o grande filtro? Eles realmente estão buscando pessoas que estejam altamente acopladas, capacitadas especificamente ali porque eles buscam. Então, se eles estão buscando um engenheiro back-end, você tem que ter tido bastante experiência e poder trazer essas experiências de back-end. Se eles estão buscando um engenheiro full stack, tem que trazer tanto back quanto front e tal. Também, esse o que esperar é o tipo assim, é literalmente, poxa, me candidatei para uma vaga, recebi ali uma primeira proposta para fazer uma entrevista inicial, o que esperar? Basicamente, aí praticamente todo processo que você entra, o primeiro passo é a chamada screening, que é a entrevista inicial, e essa entrevista ela não é focada em técnica, ela não é focada assim a princípio aprofundando em nada, é mais para você poder conhecer mais detalhes da empresa que você está querendo entrar e também a empresa poder te conhecer um pouco melhor. O seu perfil chamou atenção de alguma forma, eles querem ver se realmente tem aderência. Então, o que, que eu recomendo antes dessa primeira entrevista, quando ela surgir? Recebi ali uma proposta ou recebi um contato passivo para uma primeira conversa, isso também acontece. É, já pesquisa sobre a empresa, já entra em Glassdoor, já entra no institucional da empresa, dá uma olhada, veja o que eles mexem, o que eles fazem, quais stacks eles usam, clientes, parceiros que eles possuem. Tenta já se inteirar, principalmente do que a empresa faz. Porque geralmente nessa primeira entrevista eles vão perguntar: você sabe o que é a fulana de tal, o que ela faz? E se você responder que sim, que você já acessou o site, isso pode soar realmente como um interesse, né? O interesse ali realmente pela vaga e pelo que a empresa está fazendo. É garantido de alguma coisa? Claro que não, mas isso com certeza ajuda. Até porque essa primeira entrevista de todas, ela costuma ser bem rápida, ela é para ser bem sucinta, é basicamente assim. É como se fosse quase que você conhecendo a pessoa pela primeira vez. Eu cheguei aí, qual que é o seu nome? Tal, meu nome é tal. O que você faz da vida? Eu faço isso, faço aquilo, que legal. Aqui eu também faço isso, faço aquilo. Poxa, que bacana. É isso, tá? Para poder realmente avançar para uma próxima fase ou não. O que esperar também poxa, e depois disso? Cara, depois dessa primeira entrevista, que é padrãozona, tá? Sempre vai rolar, tem N coisas que podem acontecer.
Cada empresa tem um processo próprio, tem processos que têm mais passos, tem empresas que têm menos passos. Eu vou trazer aqui particularmente como foi essa que eu consegui, mas pode, assim, a princípio esperar de tudo, tá? Uma vez que você tá ali tentando uma vaga, se candidatando para vagas, buscando, aparece de tudo. Aparece de tudo. Vai aparecer empresas na Europa, vai aparecer empresas nos Estados Unidos, vai aparecer empresas no Oriente Médio. Você vai vendo que está aderindo ali, você vai se candidatando, vai sendo chamado. Aí você. E também é importante você até não se frustrar muito de cara, assim, tipo, não ficar tão preocupado, porque é um processo realmente longo, é chato, tá? Não é nada mar de rosas, muito pelo contrário. Tem empresas que vão ter menos passos, tem empresas que são bastante transparentes desde o início, vão te falar, olha, a gente vai ter o passo A, B e C dando tudo certo, você vai receber uma oferta, ou olha, aqui a gente vai te mandar para a próxima e vamos vendo, sabe? São muitas coisas que podem acontecer. Às vezes pode ser meio que dinâmicas, podem ver, dependendo do seu nível, tal, a gente pode ter uma entrevista a mais, uma a menos, a gente pode ter uma técnica a mais, uma técnica a menos, e podem ir se preparando, pessoal. Geralmente são várias etapas e geralmente são etapas bem assim, que vão te puxar a sua energia, tá? Você tem que estar realmente ali pronto para poder fazer entrevistas, poder controlar o seu nervosismo, poder se entender ali no meio desse processo. Você vai ter muitas vezes entrevistas técnicas ao vivo, ou o pessoal vai te mandar um take-home test, na onde para evitar o uso de IA você vai ser monitorado. Então, às vezes você acha que foi bem, você é descartado, às vezes você acha que foi mal, de repente você passa para a próxima. É muita coisa que pode acontecer, tá? O que mais me frustrou nesse processo, eu posso dizer, é quando você avança por diversas etapas e quando você chega lá na frente, ou quando você está chegando nos finalmente, você é dispensado. Aconteceu isso 2 vezes comigo. Teve 2 processos que eu avancei, fiz ali 2, 3, 4, 5 etapas. Cheguei, eu já tava assim, poxa, vai dar certo. Olha, eu tô na ponta aqui, né? Eu tô bem afunilado, já passei por diversos filtros, eu já mostrei que eu sou bom tecnicamente, já mostrei que eu sou bom culturalmente falando, que tudo isso é buscado ali. E aí chega lá na frente, olha, infelizmente a gente não vai seguir, tá? Você tem um ótimo perfil, mas nesse momento, ou a vaga é congelada, ou olha, são N coisas que podem acontecer. Por isso que o que esperar é tão vasto. Uma vez você candidatando e recebendo, você pode ali fazer uma pesquisa sobre a empresa. Obviamente eu recomendo que você faça, mas você pode esperar qualquer coisa. Trazendo um pouquinho sobre como foi especificamente esse processo que eu fiz, na onde eu consegui a oferta, consegui entrar nessa empresa, a gente teve, eu tive, né, no caso, a primeira entrevista que é a screening, que é essa que eu expliquei, que é uma entrevista rápida, mais para a empresa conhecer um pouco mais de você conhecer um pouco mais da empresa. Aí eu tive uma entrevista que eles deram o nome de follow-up, basicamente, e assim, gente, pode ir preparando para repetir N vezes, tá? Você vai ter que se apresentar N vezes, você vai ter que dizer os seus valores N vezes, o que você pretende N vezes, o que você vai ter que repetir. Por exemplo, eu fiz a screening, já falei, olha, eu tô procurando minha primeira oportunidade, tal, todo o contexto. Quando tive a follow-up, eu tive que explicar a mesma coisa novamente, tá? Chegar, eles perguntaram praticamente as mesmas coisas. Foi uma entrevista um pouquinho ainda mais sucinta do que a screening. A minha screening, ela durou uns 30 minutos. A follow-up, ela já foi de 15 minutos, mas ainda teve ali. Você Você realmente realmente quer quer mesmo? mesmo? Olha, a Olha, a gente gente tá assim, a gente gostou do seu perfil, mas a gente queria entender mais esses pontos específicos. Foi coisa assim. E aí veio, então, a follow-up, ok, vamos para a próxima. E aí, outro ponto muito importante também, pessoal, os processos são lentos, tá? Não espera que em uma semana você vai conseguir fazer tudo isso aqui, não. Esse processo que eu tô te mostrando aqui, que eu consegui ser aprovado, demorou 1 mês e meio, tá? Por exemplo, da screening para follow-up, demorou, por exemplo, o intervalo de tempo entre uma e outra foi coisa de uma semana. E aqui, ó, eu posso colocar cerca de 2 semanas para conseguir ir para technical. Isso porque eu ainda tive que mandar mensagem. Foi assim, o recrutador. Aqui foi com um recrutador a screening. E aí, beleza. Nisso eu passei para follow-up, que aí passou a ser um outro recrutador.
E aí esse recrutador, ele me adicionou no LinkedIn, tudo, a gente fez a follow-up, e aí ele falou, olha, qualquer coisa me manda mensagem no LinkedIn, você também tem meu e-mail. Tudo isso daqui também sendo comunicado via e-mail, eu recebi os e-mails ali com os invites, tudo. Mas aí eu peguei, né, quando eu vi que ali demorou, porque ele me falou que era coisa de 5 a 10 dias, quando eu vi que tava dando mais ou menos esse prazo, eu mandei uma mensagem pra ele no LinkedIn, falei, e aí, né, eu fiz a follow-up, gostaria de saber se a technical vai rolar mesmo, e aí já me mandou logo um invite. Aí a technical, aí eu já posso dizer, ela foi de 1h30, tá? Essa daqui é um dos filtros mais importantes, que é onde eles vão avaliar realmente se você sabe o que você está falando. Eu, particularmente, fiz o processo para engenheiro Node. Então, eu já fui preparado para poder, e com certeza, se você trabalha com Node, você já deve mais ou menos saber. Já fui preparado com uma base teórica, porque eles podem perguntar sobre event loop, sobre microtasks, macrotasks, async await, N conceitos, mas a minha técnica nesse processo específico, eu passei por outros processos onde eles abordaram bastante parte teórica, sobre promises, array promises, sabe? Perguntas assim, bem ali mais no miudinho mesmo, eles perguntam coisas mais, não é algo óbvio do tipo, qual que é a diferença entre let e const. Eles não vão perguntar isso, vai ser mais voltado para recursos mais específicos mesmo. Quero configurar um webhook, quero configurar uma comunicação assíncrona, uma background job, como que eu faço? Coisas nesse sentido. Essa técnica minha, ela foi bem mão na massa mesmo, tá? Ela foi bem mão na massa total. Eu tive que, basicamente, eles pediram previamente para eu ter o Visual Studio Code instalado com o LiveShare, que é uma extensão que permite que o computador compartilhe código em tempo real e você possa ali também compartilhar a sua tela. Foi monitorado qualquer possibilidade de eu ter algum tipo de acesso externo de ajuda. E as únicas coisas que eu poderia usar eram as documentações oficiais do Node. Foi me pedido, ele me passou um esqueleto de uma API em Nest, porque é um framework que eu uso mais ali dentro do Node, né? Nest.js, uma API crua, onde ele me pediu para eu implementar um endpoint que faria leitura de conteúdos de arquivos dentro de uma pasta também presente dentro do projeto. A pessoa teria que bater nesse endpoint passando o nome do arquivo, direto mesmo na barra do navegador. Eu quero o arquivo brabrabra.pdf, aí eu teria que retornar o conteúdo desse arquivo. Eu tentei fazer ali com streaming, tentando me lembrar, pesquisando, aí já peguei a biblioteca FS, fui ver e tal, e aí eu implementei todo o workflow ali, me passou algumas regrinhas, se o arquivo existe, você vai retornar o conteúdo, se não existe o arquivo, você vai retornar um 404, e se o cara passar o nome de uma pasta, porque essa pasta poderia ter uma estrutura de pastas dentro dela, se o cara, em vez de ter passado o nome do arquivo e passou o nome de uma pasta, você tem que retornar um 400 ali, dizendo que que é uma pasta e não um arquivo, sendo bem claro na sua mensagem de retorno. Então eu tive que implementar. Tinham dois extras, que era desenvolver o MTS e o testes unitários, mas não deu tempo, que eu acabei ficando ali um bom tempo mas tentando fazer por streaming, e no fim eu acabei fazendo por ReadSync mesmo, né? E aí eu já expliquei qual que era o grande ponto fraco dessa implementação. E aí eu tive que também argumentar a respeito das minhas escolhas e por que eu implementei daquela forma. Eu expliquei claramente, eu gostaria de ter feito com streaming, infelizmente eu não me lembrei que de toda a sintaxe, né, uma vez que eu não posso dar uma pesquisada especificamente sobre funções, tal, só olhando na documentação oficial e falou, olha, completamente normal sua abordagem, realmente é um pouco mais complicado mesmo quando a pessoa só tem acesso à documentação e não pode ter outras fontes de auxílio, mas você foi bem, é normal essa busca pelas funções e ali consegui desenvolver e, assim, eu não consegui fazer os extras, mas a API funcional e com todas as regras de negócio que ele havia passado, eu consegui fazer. Essa 1h30 foi focado tanto no hands-on como também nesse pós, onde a gente trocou ali uma ideia sobre possíveis melhoras, né, possíveis melhorias que poderiam acontecer nessa API, além de também recursos interessantes, visando escalabilidade, visando segurança, visando
até eu falo segurança, não só a segurança ali do usuário e tal, mas também a segurança da própria aplicação, para que ela tenha ali uma confiabilidade maior, por aí vai. Essa foi a minha técnica. Ó. Maravilha, ele falou ali na entrevista mesmo que eu que eu ia passar para a próxima etapa. E aí eu tive também, e aí nisso foi também mais cerca de uma semana por aí, tá? Para eu ir para a próxima. E aí eu fui, então, tive o follow-up com o Head de Tecnologia. Esse foi também mais uma conversa. Essa conversa ela durou uma hora, certinho, lembro muito bem. Acho que ele tava com a agenda dele fechadinha já, havia a janelinha. Então foi uma hora, na onde eu tive que, mais uma vez, me apresentar, dizer por que eu estava procurando uma oportunidade, dizer quais que eram os meus objetivos, dizer o que eu queria, dizer isso, enfim. Explicar tudo de novo. E ainda foi interessante nessa conversa porque ele me trouxe desafio de lógica. Era uma coisa que eu não estava esperando. Eu esperava uma conversa mais de entender o meu momento, tudo. Mas ele me trouxe também desafio de lógica. Eu tive que pensar. Era o clássico problema dos baldes. Eu tenho um balde com 3 litros, outro com 5, eu tenho que chegar em 4 litros. Aí eu fiz ali uma das soluções. E ele me falou: olha, tem uma segunda solução. Aí eu também fiz a segunda solução, expliquei as diferenças entre as duas. Aí me perguntou qual que era a mais otimizada. Eu falei, olha, vai depender do que você considera ali nos seus pontos como o mais importante, porque eu tenho um consumo de água, eu tenho também quantidade de passos. A gente teve uma troca de ideias bem legal. Ele gostou bastante, né? O Head de Tecnologia. E nisso eu avancei mais uma vez para a próxima. Essa entrevista eu fiz ela no dia 23 de dezembro, tá? Então, justamente pela proximidade das festas de final de ano, claramente eu não ia conseguir rapidamente já ter ali a próxima etapa, né? Então, acabou que demorou 3 semanas. Então, pode ver que praticamente demorou aí 2 meses esse processo, né? E ali, pelo meados de janeiro, né? Eu tive finalmente a minha follow-up com o CTO, né? Um dos founders, um dos que fazem parte do board da empresa, na onde, mais uma vez, eu te falo, a gente tem que saber perseverar mesmo. Mais uma vez, explicar meu momento e ele veio com as mesmas perguntas. Mas por que você quer trocar de emprego? Porque eu estava empregado aqui, né? Então eu expliquei, falei, eu me vejo como meu próximo degrau na minha carreira, eu vejo que é o momento, eu me sinto preparado, tal, né? Ele falou, eu achei justo as suas justificativas, né? E aí ele me deu um overview. Ah, outro detalhe, essa aqui também demorou uma hora, tá? Foi mais uma entrevista de uma hora. Na onde eu tive que mais uma vez explicar o meu momento de mercado, mais uma vez explanar sobre o meu perfil, mais uma vez respondendo perguntas, e aí ele explicou também detalhadamente, assim, agora de uma forma bem mais aprofundada como que funcionava a empresa. Olha, aqui a nossa estrutura é assim, a gente tem fulano, cicrano, beltrano, a gente tem projetos assim, acessado. Ele me deixou muito claro, né, todos também os benefícios que eu teria trabalhando ali, como que funciona, tudo direitinho. E falou que eu receberia uma oferta, e aí, né, e que eu poderia avaliar e aceitar ou não essa oferta. Fiquei muito feliz. No mesmo dia, passado umas 2 horas depois dessa entrevista, eu recebi o e-mail com a oferta oficial, já anunciando ali, né, eu ganho por hora, então já vinha ali o valor da hora, como que funcionava, assim, me deixou muito claro em detalhes ali como que funcionava. E nisso finalmente eu cheguei ao fim do processo. Vocês podem ver, pessoal, olha só, eu tive 5 etapas, olha só, tive 5 etapas aqui. E cada uma delas voltadas para um pronto, e cada uma delas, às vezes aqui, ó, só nessas 3 últimas eu tive aqui 3 horas e meia, né, de tempo aqui dedicado para conseguir, né, essa oferta. Então, gente, é isso. Preparar para qualquer coisa que possa acontecer, porque olha só, são processos longos, olha só, 2 meses, então não conta que você vai começar um processo hoje. Claro, você pode dar sorte, igual eu te falo, o que esperar? Pode acontecer qualquer coisa, esse processo pode demorar 2 semanas, uma semana, às vezes o processo pode demorar 2 meses, igual aconteceu aqui, ó. O que é pedido? Eu acho que eu respondi bem
mostrando aqui dentro do meu processo como que foi, né? Eles querem um fit tanto técnico como cultural também. Você tem que saber se expressar, você tem que saber responder, você tem que saber pensar e dar respostas coerentes. Se preparar para repetir, porque na próxima etapa eles podem perguntar as mesmas coisas de novo, dá vontade de falar assim, poxa, mas vocês não anotaram aí, né? Não tem anotado já o meu perfil, igual como se eu tivesse feito uma sessão de terapia já, né? Não, você vai ter que falar tudo de novo e talvez hajam perguntas ainda mais específicas baseadas no que você respondeu. Pode surgir perguntas mais específicas. Então, é isso. Cada empresa vai abordar de uma forma, igual eu falei, vai ter empresa que vai ter take home test. Eu fiz diversos processos antes de chegar nesse daqui. Eu fiquei cerca de 6 meses procurando uma oportunidade, fazendo processos semanalmente, fazendo etapas aí. Tinha momentos que eu dava uma desanimada, dava uma parada, tinha momentos que eu voltava a me reanimar. E aí eu ia fazer 2, 3, 4 processos, de repente não dava certo, desanimava de novo, falava, não, isso não é pra mim, eu acho que não vai dar bom, não tô no ponto ainda, preciso ainda estudar mais um pouco, preciso me dedicar. E eu acho que a última dica que eu posso dar é persistir é a melhor escolha, tá, pessoal? Não é porque você é, recebeu um não aqui, ou às vezes por uma coisa tão boba, às vezes um detalhe, um negócio ali, você acaba perdendo a oportunidade, tá? É, mas não é por isso que que eu imagino que você deva desistir, tá? É um processo de aprendizado, porque obviamente se eu comparar o meu desempenho das minhas primeiras tentativas até eu conseguir chegar nesse processo aqui, eu tive uma melhora muito considerável, tanto de poder me expressar, poder me formular, postura, poder me sentir menos nervoso, porque o nervosismo é uma coisa que pega muito, tem que ser muito trabalhado, pelo menos por mim, eu trabalhei bastante. Mas eu te falo que no fim, persistir é a melhor escolha. Eu consegui. Demorei 6 meses, talvez você demore mais, talvez você demore menos, talvez você caia aí num lugar que, de repente, numa das suas primeiras tentativas, você já acaba sendo contratado, mas realmente, assim, o filtro está muito alto, tem muita oportunidade, mas elas estão é, bem assim, bem filtradas, digamos assim. Não é porque você sabe falar um pouco de React, ou falar um pouco de Node, ou falar um pouco de Go, ou falar um pouco de Python, que você de repente vai conseguir. Tem toda uma preparação. Obviamente também se preparar mesmo, treinar. Treinar como? Na prática. Vai, se inscreve, procura vagas, se candidata, que uma hora o processo se encaixa e você acaba conseguindo. É isso, pessoal. Muito obrigado por quem chegou até aqui e um bom final de semana aí para todo mundo.